bonito e ficar mais quentinho, preferi ficar mais quentinho, por isso que eu estou de jaqueta aqui, que eu estou lutando com uma gripe e já vai para mais de 2 semanas quase, que ela não me larga, apaixonou comigo, pensa, entendeu? Eu estou quase vencendo ela, então não quero dar brecha para ela voltar com mais força, não é? Então, tem que ficar quentinho, então por isso que eu estou de jaqueta hoje aqui, então não me estranhe, não é? Não é porque eu estou avacalhado não, porque eu tenho que me cuidar da saúde, né? Amém? Glória a Deus, aleluia, não é? O apóstolo Paulo mandou Timóteo tomar vinho para cuidar da saúde, e eu resolvi botar a jaqueta para cuidar da saúde, não é? Então não escandaliza não, amém? Aleluia. Irmãos, nós estamos falando das terças-feiras, e começamos na terça-feira passada a falarmos sobre os dons do Espírito Santo, amém? O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, no verso 1, na NTLH, ele fala assim, ó: meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá, não é? Então é importante que nós saibamos a verdade, e na minha entrevista atualizada fala, não sejais ignorantes, né? Quer dizer a mesma coisa, né? Nós não podemos ignorar aspectos fundamentais quanto à questão do Espírito Santo. Nesse tempo aqui, eles não ignoravam a existência dos dons, a manifestação dos dons. Hoje, no nosso tempo, tem muitas linhas teológicas que ignoram, né? Que não sabem a verdade sobre a manifestação dos dons. No caso aqui, especificamente da igreja de Corinto, pelos assuntos que o apóstolo Paulo trata, nós vemos que eles estavam ignorando o fluir dos dons dentro da igreja, né? A organização, quando e como, não é? Os dons devem fluir, não é? A Bíblia diz que a gente tem que fazer tudo com decência e ordem, e nesse contexto de todos, nesse contexto dos dons, é que a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. E óbvio que Deus nunca gera confusão, mas muitas vezes nós, quando não sabemos operar nos dons, porque ignoramos isso, nós acabamos gerando confusão. Quem já viu aqui pessoas serem prejudicadas pela má operação dos dons? A culpa é do Espírito Santo? Não, é culpa da pessoa que não foi treinada ela ignorava coisas importantes com relação aos dons. Então, como eu creio que Deus vai te usar aí, como já tem usado muitas pessoas aqui, e nós oramos para que Ele use mais ainda nesses dons, não é verdade? Não é? Nós temos que aprender para o negócio não virar uma bagunça, mas se virar uma bagunça, porque é impossível não, vai dar uma bagunça ali, uma bagunça aqui. Estava até conversando com o Fábio um tempo desse sobre isso, mas que seja uma bagunça fácil de, né? Entendeu? Fácil de arrumar, não é? Amém? Vamos lá então. Bom, irmão, só recapitulando, né? Os dons do Espírito Santo, os dons de 1 Coríntios 12, são uma das principais ferramentas que o Senhor nos dá para que nós possamos ser instrumentos dele na obra, não é? Um crente sem um dom é como um machado sem fio, como uma faca sem fio, não é? Não vai ser eficiente, não vai ser eficaz naquilo que o Senhor quer usar ele. Então todos nós temos que ter dons, não é? A Bíblia nos fala aí, pelo menos de 4 tipos de dons, né? Os dons de servir, os dons de autoridade, os dons de poder, que são os dons do Espírito Santo, e os dons de relacionamento, que nós chamamos de fruto do Espírito, não é verdade, né? A impressão do caráter do Senhor em nós. E nós estamos falando especificamente sobre os dons do Espírito, ou os dons de poder, não é? É óbvio que nós precisamos de todos os dons, né? Nós precisamos dos dons de servir, que a gente não acha que eles são sobrenaturais, mas são, não é? Embora não haja aquelas manifestações que há nos dons de poder, né? Como também os dons de governo, que são os dons de Efésios 4, 11, 12, né?
Também não há aquelas manifestações de poder, mas há a manifestação da autoridade, amém? Então, tem esse dom aqui, o dom do Espírito manifesta o poder, o dom de Efésios 4 manifesta a autoridade, não é? O dom de Romanos 12 manifesta o amor, sim ou não? E o dom de Gálatas 5 manifesta o caráter, não é? Então são 4 coisas importantes na igreja. Tem que haver, através de nós, a manifestação do amor de Deus, a manifestação da autoridade de Deus, a manifestação do caráter de Deus e também a manifestação do poder de Deus. E nós estamos falando sobre os dons de poder, amém? São essenciais, não é? E para nos movermos então nos dons, nós precisamos entendê-los biblicamente, não é? A Bíblia diz que nós erramos por não conhecer nem as Escrituras e nem o poder de Deus, não é? Irmãos, e os dons de poder, para que eles sejam usados de uma forma que venha trazer o benefício que o Senhor quer para a igreja, tem que ser pautado em muito conhecimento, amém? Em muito conhecimento. E nós estamos, então eu vou pregar para você, para te trazer conhecimento, e vou orar por você no final de cada culto de terça-feira, para que haja a manifestação do poder através da sua vida, amém? Não é? Então nós vimos na terça-feira passada, não é? Nós vimos na terça-feira passada coisas importantes sobre os dons, né? Primeiro, nós vimos o caminho que nós devemos trilhar para que os dons de fato tenham efeito. O apóstolo Paulo fala que esse caminho é o caminho do amor. Ele diz lá em 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, 1 Coríntios 13, a partir do 1, né, ele fala assim: eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como um som de um gongo ou como um barulho de um sino, não é? Coloca o versículo 2 na Almeida Revista Atualizada, por favor, aí. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, né, o dom de conhecimento e toda a ciência, e ainda tenha tanta fé, está falando do dom da fé, ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, não serei nada. Então o apóstolo Paulo está nos dando um alerta: ei, mesmo que você tenha a manifestação dos dons na sua vida, pode ser que isso não gere o efeito que tem que gerar. Se você não andar no caminho do amor, você pode falar, profetizar, você pode ter o dom da palavra de conhecimento, você pode ter o dom da fé, isso pode até impressionar as pessoas, mas não vai gerar transformação, não é verdade? E os dons são para nos impressionar ou são instrumentos de transformação? Não é? Gente, eu já vi gente ser curada e não ser transformada, já viu? Já vi gente receber palavra de profecia, né? Recebe uma palavra, o profeta fala, vem de Deus aquilo, quem conhece a pessoa sabe que vem de Deus, depois a pessoa até cai no chão, levanta e não muda, continua igual ou às vezes pior, não é verdade? Né? Por quê? Porque nós temos que trilhar esse caminho do amor, já falamos sobre isso, né? Só recapitulando, né? E como andar no caminho do amor, né? O caminho do amor, você tem que gravar isso. Está lá em 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. Você tem que ler 1 Coríntios 13, do 4 ao 7 todo dia. E decidir ser assim com todas as pessoas, amém? Com quem? Com todas as pessoas. Quem ama é paciente e bondoso, quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso, quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas, quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência, não é? A gente tem que decidir ser assim. Se você decide ser assim, você está andando no caminho do amor, não é? E sem desculpa nenhuma. Para cada uma dessas coisas aqui, os outros nos dão excelentes desculpas
e razões e bons motivos para a gente não ser. Mas aí é que a gente mostra se a gente serve aos homens ou servem a Deus. As pessoas nos dão motivo para não seguir esse caminho, mas Deus nos manda seguir esse caminho. Amém? Você vai ouvir a voz de Deus, ou o que conta para você são o que as pessoas fazem ou falam para você, não é? Aí fica essa situação, né? Falamos também sobre os dons, se os dons cessaram ou se os dons não cessaram, né? Nós vimos aqui na Bíblia. E por que tocamos nesse assunto? Porque há algumas linhas teológicas que defendem, são os cessacionistas. Fala assim, cessacionista. Quem são os cessacionistas? São algumas linhas teológicas, e tem igrejas que seguem essas linhas teológicas, que acreditam que os dons cessaram. Mas nós vimos na Bíblia aqui, expliquei isso para vocês na semana passada. Se você tiver dúvida, escute a nossa mensagem que está gravada. Está gravada, né? Está gravada no YouTube. Ou se não, no final do culto você pode vir aí tirar uma dúvida comigo. Não vou demorar muito aqui, porque senão eu não consigo pregar o que eu tenho que pregar para vocês hoje. Amém? Mas a Bíblia nos mostra que não cessaram. A Bíblia diz que vai cessar. Sim ou não? Mas nós vemos que uma das grandes evidências que não cessou é que a Bíblia diz que vai cessar porque a Bíblia diz que os dons são imperfeitos. Não é? E a gente vai ver hoje por que os dons são imperfeitos, né? E a Bíblia diz que só vai cessar o que é imperfeito quando chegar aquele que é. E quem é que é o perfeito? Jesus já voltou? Então não cessou ainda. Amém? Glória a Deus por isso. Não é? E hoje, não é? Eu quero falar mais um pouco com você sobre essa ignorância que o apóstolo Paulo quis tirar a igreja de Coríntios, não é? Que é a ignorância sobre a ordem dos dons na igreja e como funcionam os dons na igreja. Então existe uma ordem que nós precisamos obedecer. Se não obedecermos, aquele dom que vai operar na gente, através da gente, em vez de ajudar, vai atrapalhar, não por causa do Espírito Santo, mas por causa da nossa inabilidade, não entendeu? E também como os dons funcionam. Nós precisamos aprender a fluir nos dons na ordem certa, amém? Primeiro, então, vamos falar da ordem, né? Dos dons. Eu quero ler com você lá 1 Coríntios, no capítulo 14, do verso 26 ao 33. 1 Coríntios, versículo 14, do verso 26 ao 33. Diz assim, ó: portanto, meus irmãos, o que é que deve ser feito? Quando vocês se reúnem na igreja, um irmão tem um hino para cantar, outro uma coisa para ensinar, outro uma revelação de Deus, outro uma mensagem em línguas estranhas, e ainda outro a interpretação dessa mensagem. Imagina só, isso aqui a gente vê que na Bíblia, na igreja de Corinto, acontecia meio que simultaneamente, não é? Porque os dons estavam despertos em muitas pessoas. Nós vamos chegar nesse nível aqui, amém? É por isso que estamos dedicando as terças-feiras para isso, amém? Aleluia! Aí ele fala assim, ó: que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja, não é? Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ei, ó, né? Quando o dom manifestar no meio da igreja, cada um em quem o dom está se manifestando, o que ele tem que pensar? Rapaz, isso não é para mim aparecer, isso é para o crescimento espiritual da igreja, não é? Entendeu? É isso que deve reger a situação, né? A pessoa não, às vezes, né? A pessoa está ansiosa para deixar fluir aquele dom na vida dela,
mas às vezes não está na hora, às vezes não é o momento melhor para aquilo. Em vez de ajudar, pode atrapalhar, não é? E nós vamos entender isso melhor. O apóstolo Paulo, a partir dele, começa a dar instruções. Olha, ele fala aqui, ó, não é? Ele fala no 27. Se algum de vocês falarem em línguas estranhas, então que apenas 2 ou 3 falem, um depois do outro, e que alguém interprete o que está sendo dito. Mas, se não houver ninguém que possa interpretar, então fiquem calados e falem somente consigo mesmo e com Deus, não é? Então, aqui ele tá falando algo sobre o dom de falar em línguas, mas que pode ser aplicado para qualquer outro dom, não é? Então, vamos dar um exemplo. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que quando tem a manifestação do dom de línguas, que fale 2 ou... Por quê? Dá tempo de todo mundo falar? Não. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, ele diz, ei, se não tiver interpretação de línguas, se não tiver quem interprete, se a pessoa mesmo não interpretar, ou se não tiver outra pessoa que interprete, então é melhor não falar. Que fale só consigo mesmo. Então o apóstolo Paulo, ele está dizendo, não é, que falar em línguas estranhas na hora do culto, entendeu? De uma forma que, vamos dar um exemplo, a gente tá cantando aqui, adorando o Senhor, amém? Aí daqui a pouco um irmão que começa a disparar numa língua estranha, e fala língua estranha alto, ao ponto da pessoa que está do lado não conseguir acompanhar a canção. Naquele momento ali, se não é interpretação, para aquela outra pessoa que está do lado ali, ouvindo o irmão gritar em língua estranha, é mais importante ouvir língua estranha que ele não está entendendo, ou poder adorar o Senhor através da canção? O que é mais importante? É mais importante adorar o Senhor através da canção. Mas aquele irmão é proibido de falar língua estranha? Ele pode falar para ele mesmo. Ele pode ser edificado ele mesmo. Aquele irmão que recebeu a inspiração da língua estranha na hora, não é o proibido de falar, mas ele tem que falar de um jeito que não atrapalhe a pessoa que está adorando, ou a pessoa que está orando. Aqui nunca aconteceu. Lá na igreja de Porto Alegre, lá, tinha uma pessoa da igreja, irmãos, que às vezes eu estava pregando, inspirado, meu irmão, e a pessoa começava a dar umas rajadas de língua estranha, uma gritaria na igreja, entendeu? Não é? Eu entendo que ela recebia eu acredito que ela recebia assim, uma testificação do Espírito Santo, e quando a gente recebe uma testificação do Espírito Santo, dá vontade de dar uma expressão, sim ou não? Eu geralmente falo, olha aí, né? Entendeu? É uma expressão. E ela tinha essa inspiração, essa pessoa tinha inspiração de falar língua estranha, só que meu irmão pensa que ela começava e não parava mais. Eu tinha que parar de pregar, esperar a pessoa parar de falar língua estranha, porque senão eu não conseguia competir com ela, até porque tem gente que ia prestar mais atenção no que ela na língua estranha que ela não entende, do que naquilo que eu estava falando que ela entende. É ou não é verdade? Porque tem um misticismo, sim ou não? Rapaz, só que legal, língua estranha, tudo bem, filho. Né? Mas a verdade é que se a pessoa está falando de língua estranha e não tem interpretação, a Bíblia diz que isso está fazendo bem para quem? Para ela mesma e não para os outros. Você está entendendo? Não é? Então isso é muito importante. Nós temos esse discernimento. Então, se algum de vocês falar em língua estranha, então que apenas 2 ou 3 falem, um depois do outro, ou seja, não falar todo mundo junto também, senão coitado do intérprete, né? Imagina 2 falando ao mesmo tempo, 3 falando ao mesmo tempo, e só um aqui tem o dom de interpretar esse negócio. É ou não é verdade? Não é? Então, isso acontece. Por exemplo, nós recebemos
Deus deu uma mensagem edificadora através de um falando em língua estranha e outro interpretando, entendeu? Na vigília lá que vocês fizeram no monte lá, né? Deus deu uma língua estranha para nossa irmã Edneia e deu interpretação para o labaredo, os dois juntos ali, saiu a profecia e foi algo edificador para a igreja, pelo menos para os líderes da igreja. Eles compartilharam aqui com a gente na nossa reunião de segunda-feira de liderança, amém? E era para os líderes, é ou não é verdade? Não é? Um depois do outro, e que alguém interprete o que está sendo dito, mas se não houver ninguém que possa interpretar, então fique calado e falem somente consigo mesmo e com Deus. 29. No caso de 2 ou 3 receber a mensagem de Deus, bota na meio contextualizada isso aí. Ó, aqui fala de profecia, não da pregação, né? Aqui não fala da pregação. Aqui está falando da profecia. Tipo assim, sabe? Nós vamos falar um pouquinho mais disso daqui a pouco aí, né? Uma palavra assim de alerta, uma palavra de consolo, às vezes, para a igreja, entendeu? Isso que te diga, isso que te digo. E isso acontece muito no momento de oração, no mover da igreja. Acontece ou não acontece? Não é? Então, no caso disso, estes devem falar e os outros que pensem bem no que eles estão dizendo. Também vou falar sobre isso daqui a pouco. Se uma outra pessoa que estiver ali sentada receber a mensagem de Deus ou a profecia, quem estiver deve se calar. Então, Deus deu uma profecia para alguém. Não é verdade? Né? E a pessoa já falou. Só que às vezes a pessoa fala e ela quer continuar. Aí Deus dá para outro. Então, que aquele que já falou se cale e o outro fale, tem que ser na ordem. A gente vai ver que daqui a pouco as coisas vão começar a acontecer aqui, vocês vão se lembrar disso. Primeiro a gente vai ver que vai dar uma confusão, depois a gente coloca nos lugares certos. Pelo menos eu já ensinei, não é verdade? Né? Se uma outra pessoa que estiver ali sentada receber a mensagem de Deus, quem estiver falando deve se calar. Vocês todos podem anunciar a mensagem. Vai acompanhando aí na Almeida Revista, por favor. Eu vou ler numa, acompanha no outro. Ó. Porque eu quero dizer para vocês que essa mensagem aqui, ó, não é a mensagem de pregação que eu estou pregando, amém? Isso aqui é outra situação. Porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem, serem consolados. Então, né, todos podem profetizar. Óbvio, né, que há uma limitação pelo tempo de culto. Quantos? 2 ou 3. Você está me entendendo? Porque tem a hora do louvor, sim ou não? Tem a hora do ensino, tem a hora da oração, tem a hora da profecia através de línguas, tem a hora da profecia através da mensagem profética, quando Deus fala especificamente com alguém, não é? Tudo tem hora no culto da igreja, não é verdade? Então, 31, né? Vocês todos podem anunciar a mensagem de Deus, um de cada vez, para que todos aprendam e fiquem animados. Quem fala deve controlar o dom de anunciar a mensagem de Deus. Olha o que diz ali, ó. O espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Aqui nessa tradução fala assim, ó, quem fala deve controlar o dom de anunciar a mensagem de Deus. Irmãos, quem controla o dom? É Deus ou é a pessoa? Quem controla o dom é a pessoa. Então, uma coisa que pode gerar desordem na igreja, existem, irmãos, pessoas que elas dizem que elas perdem o controle quando Deus está usando elas. Entendeu? Isso pode ser fruto de 3 coisas. Pode ser de quantas coisas? 3. Pode ser demônio, porque tem demônios que imitam as manifestações dos dons. Eles fazem isso para atrapalhar a igreja. Pode ou não pode? Sim ou não? Pode ser falta da pessoa obedecer essa palavra aqui. Quem fala deve controlar o dom. A gente tem que aprender a controlar o dom. Aqui diz que os espíritos do profeta estão sujeitos aos próprios
profetas. Entendeu? Então o profeta, ele tem que controlar as manifestações. Você está me entendendo? Não é? Se a pessoa não controlar, porque as manifestações, elas mexem muitas vezes com as nossas emoções, não é verdade? Então quem tem que aprender a controlar, entendeu? Vamos dar um exemplo, não é? Como as manifestações mexem com a emoção da gente, tem gente que na hora da manifestação de um dom começa a chorar. O choro vai ajudar ou vai atrapalhar ela em dizer o que Deus está falando para a igreja? Então ela tem que aprender a não controlar. Ela tem que aprender a não chorar. Ela tem que controlar essas coisas. Você está me entendendo? Ela mais chora do que fala. Tem gente que quando o dom manifesta, não é? Dá uma moleza nas pernas, sim ou não? Controla. Como que eu controlo, pastor? Se vê que vai cair, senta e fala sentado. Ó, Deus falou comigo aqui. Você está me entendendo? Porque na Nova Tradução diz, vocês todos, quem fala deve controlar o dom. Só que esse fala aqui é profetizar. Então tem gente que não controla. E tem outro motivo, que é aquela pessoa sensacionalista, fala assim, sensacionalista. Ela quer aparecer. Ela quer chamar a atenção. Entendeu? Ou é demônio, ou é a falta de controle, ou é sensacionalismo. Na minha experiência prática, o mais comum é a falta de controle e sensacionalismo. Eu já vi manifestações demoníacas através de dons, mas foram poucas vezes. Sensacionalismo, já vi um monte. Falta de controle, uma penca. Mas por que a pessoa às vezes é sensacionalista ou ela não tem controle? Porque tem gente que acha que é pecado ela controlar. Tem gente que acha, mas como que eu vou controlar o Espírito Santo? Não, tu não controla o Espírito Santo, tu controla o dom. Você está me entendendo? Não é? O dom é o Espírito Santo? Não, o dom é uma manifestação dele, que ele sujeitou a quem ele deu. Se ele diz, porque essa palavra é a palavra de quem? É a palavra de Deus. É o próprio Deus que está dizendo, ei, né, eu vou parafrasear aqui, ei, eu te dei o dom, mas controla. Não te atira, não te joga, não fica chorando, não faz sensacionalismo, porque senão não adianta, senão gera mais atrapalha do que ajuda, não é? O espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios. Deus me usou, eu nem sei o que aconteceu. Demônio, falta de controle, ou quer chamar atenção, é sensacionalismo, entendeu? Então, é fácil ter o controle? Não, é que nem andar de bicicleta. Quando a gente começa, a gente cai, porque é algo novo, muitas vezes é algo novo na vida da gente, sim ou não? Então é normal que no início as pessoas não tenham o controle, entendeu? Isso é normal, né? Entenda, não quer dizer que a pessoa que não controla é porque ela tem uma má intenção, não. No início é normal que a pessoa não controle mesmo. A gente vai ver isso daqui a pouco. Não é? Quando a gente falar de nós amadurecermos em sermos usados pelos dons. O problema é quando a pessoa acha que ela não tem que amadurecer nisso. E a vida inteira, não é? Cada vez que manifesta os dons, só falta tocar aquele hino. Elas estão descontroladas. Aí não vale. Você está me entendendo? Não. Né? Tem que ter controle. Amém? Alguém tem dúvida disso? Eu li o que está escrito? Eu li o que está escrito? E está escrito que eu li? Então está escrito. Amém? Aleluia? Né? Olha só. 33. Pois Deus não quer que nós vivamos em desordem, mas sim em paz, como diz na outra. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos. Você está me entendendo? Não é? Então, a gente tem que ter o controle. A manifestação do Espírito Santo, seja ela qual for,
nós temos que ter o objetivo de controlar a manifestação. Porque se a gente não controla a manifestação, o propósito que Deus deu a ela não se cumpre. Simples. Amém? E os coríntios, eles ao se moverem nos dons, eles estavam criando confusão. Porque tinha umas 20 pessoas falando em língua estranha dentro da igreja. E a maioria delas não tinha interpretação. E a que tinha, os outros que falavam, impediam o outro que estava ouvindo ali para interpretar. Aí já recebia uma palavra de conhecimento, uma profecia, e não sabia o que fazer com aquilo. Gente, é complicado. Eu sei. Gente, tem horas que eu estou orando a Deus, que Deus me dá uma inspiração que me emociona. Né? E a inspiração para pregar, depois isso vira mensagem. Você está me entendendo? Não é? Mas se você me visse ali, às vezes, no meu íntimo com Deus, no meu momento com Deus, quando eu estou recebendo algumas revelações de Deus, que o meu coração queima, às vezes os meus olhos chegam até lacrimejar. E você sabe que isso aí rapaz, isso aí é forte, meu irmão. Se encheu de água os olhos, é porque o negócio já ficou violento. E já chegou a escorrer já, mas em off. Amém? Então existe uma ordem, não é? Mas entenda uma coisa, você não pode, toda pessoa que está fluindo, e todos nós aqui, todas as pessoas que eu conheço aqui, que estão começando a fluir os dons, estão no início, amém? Então ainda você não vai ter controle, é normal, não se preocupe, eu não estou julgando ninguém aqui, amém? Estou ensinando. Então é normal que você não vai ter o controle, que você não vai ter o domínio, porque é algo novo. E os que não têm manifestação nenhuma, ou não é verdade? Não é? É algo novo. Você está me entendendo? Não é? O que a gente não pode é partir para o sensacionalismo. Não é? Para as pessoas nos achar espiritual. Que às vezes a gente vê uma pessoa chorando na igreja, um pensa que ela é espiritual, outro pensa que ela está com problema. Não é verdade? Sim ou não? Né? Um pensa que Deus está falando com ela, outro pensa que ela está em pecado. Você está entendendo? Os irmãos são terríveis, meu irmão. Então, fique esperto. Amém? Agora vamos lá falar como os dons funcionam. Amém? Essa aqui é um mistério, não é? Como que os dons funcionam. A Bíblia, ela não nos dá assim uma clareza do funcionamento dos dons, entendeu? Mas a Bíblia nos dá pistas sobre isso, e a prática que a gente tem, não é, em ver os dons se manifestando, não é? E outra coisa, não sei se você sabe, Deus ele dá a capacidade para pessoas ajudar os outros a usar os seus dons corretamente. Geralmente pessoas que estão na posição que eu estou, como líder de uma igreja, de uma congregação, Deus dá discernimento como a gente instruir os irmãos a usar os dons que Deus dá, amém? Vou ter que tirar essa jaqueta aqui, que me deu um calor agora, meu amor. Se der frio, eu coloco de novo. Segura aqui para mim, meu amor. Esquentou o negócio, estava com frio, agora deu calor. Gripe é assim, né? Hora da fruta, hora da calor. Entendeu? Se eu fosse irmão, eu dizia que eu estava na menopausa, mas não estou. Então vamos tentar discernir aqui. Eu preciso que você preste atenção agora, amém? Os dons funcionam através de uma parceria entre o Espírito Santo e as pessoas. Então é uma parceria. Entendeu? Os dons, eles é uma forma de Deus decidir agir juntamente conosco, não é? Então Deus dá inspiração e a gente tem que exercer o controle. Fala assim, Deus dá inspiração e a gente controla, não é? Mas a gente tem que controlar segundo os princípios bíblicos. Na verdade, não posso sair, eu não sou dono do dom, porque na verdade eu sou só um administrador dos dons. Eu sou um despenseiro dos dons. É o que nós somos. Eu sou um guardião do dom. O Espírito Santo está em mim. Eu sou guardião do Espírito Santo? Não, é Ele que é meu guardião. Não é verdade? Sim ou não? Mas os dons é diferente.
O Senhor não quer manifestar o milagre e o poder dele sozinho. Ele quer manifestar através de alguém, não é? Então Ele vai usar a gente, Ele vai dar a direção, Ele vai dar a inspiração. E nós temos que, conseguir controlar isso. Eu me lembro quando o Senhor, Ele me deu o dom que eu tenho hoje, que é o dom de anunciar a mensagem de Deus, não de profecia, não da profecia da revelação, mas da profecia lá dos dons de Efésios 4, não é? Que existe a profecia de Coríntios 12 e existe o profeta, entendeu? De Efésios 4, são coisas diferentes. Amém? Não é? No caso dos 5 ministérios, eu ajo bastante no dom de mestre e no dom pastoral e um pouco no dom profético, que é uma direção através da palavra de Deus. Você está me entendendo? Não é? Então são coisas diferentes. Mas quando Deus me deu esse dom, vocês acham que eu controlava ele direito? Não é? E quando que a gente vê que um pregador não controla bem o dom ainda? Quando ele se perde na mensagem, quando mistura uma coisa com a outra, quando Deus mandou ele pregar uma coisa, ele se perde no meio e prega outra coisa. Gente, isso acontece, já aconteceu comigo. E não foi inspiração, não é que Deus mudou a mensagem no meio do caminho. Eu me perdi no meio do caminho. Eu perdi o foco. Tem gente que se perde no meio do caminho, aí vem o sensacionalismo do pregador. Como é que é o sensacionalismo do pregador? Tá bom, Senhor, tá bom. Ué, isso é sensacionalismo. Está querendo chamar atenção, ele está querendo passar uma imagem espiritual. É ou não é verdade? Não é? Ou a pessoa se perde, eu comecei a falar de uma coisa aqui, a pessoa esquece, mas acho que Deus me direcionou para o outro lado. É ela que não controla. Isso já aconteceu comigo um monte de vezes. Sabe disso? Já passou por isso, sabe? Você está me entendendo? Então, tipo assim, acontece, não é? E conforme o tempo vai passando, conforme a gente vai tendo mais comunhão com o Espírito Santo, conforme a gente vai crescendo espiritualmente, a gente aprende a controlar. Esse controlar não é que eu mando no dom, não é? É que eu me controlo para não atrapalhar o dom. Eu me controlo para não atrapalhar a manifestação do dom. É mais ou menos isso, amém? Não é? Então os dons funcionam numa parceria. Eu quero ler agora no meio da revista atualizada, 1 Coríntios 13, 9. Entenda aqui, irmãos, a gente não pode confundir. Esse texto aqui, os capítulos 12, 13 e 14, falam especificamente sobre os dons de poder, amém? Embora tenham palavras semelhantes aos outros, principalmente de Efésios 4, nós não podemos misturar uma coisa com a outra, amém? Beleza? Não é porque senão a gente mistura, não é? E aqui diz assim, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer para a gente aqui? Olha, quando Deus me dá uma profecia, em parte aquilo que eu vou dizer é inspiração profética, mas parte daquilo que eu posso dizer pode ser fruto do meu conhecimento. Porque um dos erros do profeta é querer interpretar a profecia. Você está me entendendo? Isso é muito comum. Vamos dar um exemplo assim, esses dias o Fábio, semana, né? O Fábio mandou uma mensagem: missionário, o senhor lembra de um sonho que o senhor teve? Eu falei, lembro. Aí ele me falou, eu falei, lembro. Não é? Eu sonhei que tinha um espírito da morte, não é? Querendo pegar os líderes, não é? Aí eu vi o senhor ungindo a cabeça dos líderes, para o espírito da morte não pegar os líderes,
fizeram lá naquela época da Páscoa, passaram sangue, foi mais ou menos isso, né? Entendeu? Passaram sangue, né? E aí perguntou para mim assim, ó, vem cá, o Senhor já ungiu a cabeça dos líderes, para o espírito da morte não pegar eles? Ele falou para mim. Ele teve um sonho, mas ele quis interpretar o que eu devia fazer. Mas na nova aliança, nós precisamos ungir alguém para o diabo não pegar ela? Deus mandaria eu fazer algo que não tem uma comprovação bíblica? Não. Nós podemos ungir? Podemos, não é? A Bíblia fala de unção, especificamente na questão do doente lá, não é verdade? Nós podemos ungir para outra coisa? Sim, mas precisamos ungir? Não. Eu não posso simplesmente partir por uma interpretação literal. Às vezes não é isso. Não estou dizendo que não possa ser isso, mas às vezes não é isso. Você está me entendendo? Eu sou mais propenso, entendeu, a acreditar, porque a unção também representa jugo, não é? Que quem não tiver debaixo de um jugo, o diabo vai acessar ele. Bom, aí tem muito mais a ver com os preceitos da nova aliança do que eu acreditar, não é, que só pelo fato de eu colocar o óleo na cabeça de alguém, irmão, isso ia ser muito fácil, não é verdade? Não ia facilitar muito. Eu até quero acreditar nessas coisas. Que bom que se eu pudesse acreditar nisso. Resolvido. Sair botando óleo na cabeça de todo mundo, o diabo não pega mais, o irmão não pega mais, toda maldição é quebrada. Ah, meu Deus do céu. Eu até perguntei para o senhor, bem que podia ser assim, né? Que pena que não é. Você está entendendo? Então, em parte profetizamos, em parte conhecemos. Ele lembrou do texto bíblico, ele lembrou do sangue, que livrou os primogênitos do espírito da morte, e ele interpretou, rapaz, né? Acho que o missionário tem que, na da reunião do líder assim, ele tem que botar aquele povo de pé, e sair, te mandar. Por quê? Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, né? Nós temos que, e esse conhecimento aqui nem sempre é ruim. Por quê? Porque a profecia, ela tem que estar balizada pelo conhecimento bíblico, pelos princípios da palavra de Deus, entendeu? A profecia, a inspiração momentânea, não baliza a palavra, é a palavra que baliza a profecia momentânea, amém? Glória a Deus. Olha aqui, 1 Timóteo 4,14. Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram, e o grupo de presbíteros pôs as mãos sobre a sua cabeça, para dedicá-la ao serviço do Senhor. Coloca na entrevista atualizada aí, ó. Não te faças negligente. Por quê? Você não aprendeu que tem que controlar? Tem ou não tem? Não é? E o treino exige um controle. Aqui a gente pode pegar para, digamos assim, para diversas situações, né? Por exemplo, irmãos, olha só, eu tenho o dom da pregação, de anunciar a mensagem, de ensinar. Sim ou não? Se eu me descuidar na minha leitura bíblica, eu não vou atrapalhar esse dom? Vou. Porque vai ter revelações que Deus vai me dar que eu não vou conseguir transformar isso em um ensino para vocês, em uma direção para vocês. Eu não tenho que cuidar com a minha santidade? Tem ou não tem? Porque se eu não cuidar com a minha santidade, eu vou perder a intimidade com Deus, o diabo pode chegar até mim e querer me enrolar. Ele engana o anjo, não vai enganar eu? É ou não é verdade? Não é? Então a pessoa que tem dom de profecia, a pessoa que tem qualquer outro dos dons ali, se eu não me engano são 9 dons, ela não pode ser negligente, ou como diz aqui, ela não pode se descuidar.
Eu tenho que cuidar da minha vida para que eu consiga exercer o controle sobre os dons de forma que eu não contamine os dons. Porque entenda uma coisa, o dom é uma ferramenta que Deus dá para a gente usar, sim ou não? Eu vou ser tentado a usar? Vou, mas quem tem que usar é o Senhor. O diabo vai querer usar também, sim ou não? Vai querer usar. Então eu tenho que cuidar. Eu tenho que cuidar do meu orgulho, eu tenho que cuidar da minha vaidade, eu tenho que cuidar da minha santidade, eu tenho que cuidar do meu conhecimento. Porque se eu não tiver cuidado, eu vou acabar contaminando o dom. Em vez de aí eu tenho uma interpretação errada, uma interpretação negativa. E nós sabemos que tem muitas pessoas, olha aqui, tem muitas pessoas, e aqui não vai ser diferente, que elas valorizam 10.000 vezes mais a manifestação de um dom do que uma palavra escrita. E aí você não tem cuidado em passar o que você aprendeu, o que Deus te deu da forma correta, ou você quer interpretar. Às vezes não é para você interpretar, é só para você chegar assim, ó, sei lá, Deus me disse isso. Às vezes para você não faz sentido nenhum, mas para a pessoa vai fazer. Você está me entendendo? Simples. Entendeu? Para a pessoa faz todo o sentido. Para você, porque você não sabe o que está acontecendo. Só que às vezes você fica curioso, você quer saber o Espírito Santo. Me explica isso aí. Por que eu tenho que falar esse negócio aí? Filho, fala, acabou. Não é verdade? Então, você não pode se descuidar. Não é? Não te façais negligente para com o dom que há em ti, o qual foi concedido mediante a profecia, com a imposição de mãos dos presbíteros. Então nós vemos aí também que há aquilo que a gente prega, que é a transferência de dons por imposição de mãos. Há também, né? Vamos ver isso mais além. Beleza? Então o que quer dizer isso? Gente, existe uma responsabilidade humana na operação dos dons. É uma parceria, amém? Deus, Ele não quer que você fique anulado nos dons. Ele quer que você saiba ser um bom administrador do dom que Deus te deu. Ele quer que você não se descuide do dom que Deus te deu. Você tem que se administrar bem, você tem que controlar, você não pode se descuidar. Então, o que a gente já viu com relação ao dom? A gente tem que controlar o dom, sim ou não? Não é controlar, a gente tem que se controlar na hora do dom, ou não é verdade? Não é? Não deixar as emoções, né? Não deixar essas coisas interferir. No início, a gente vai conseguir fazer isso? Não, mas nós temos que buscar essa prática, ou não é verdade? Não é? Controlar as emoções. Eu me lembro que quando eu comecei a pregar, eu tinha dificuldade de controlar o meu nervosismo. Eu ainda tenho dificuldade de controlar o tempo, por exemplo, mas eu estou amadurecendo, uma hora eu chego lá. Você está entendendo? E outra coisa que nós temos que cuidar para não apagar, fala assim, não apagar o dom, não é? Olha o que diz lá em 2 Timóteo 1, do 6 ao 7. Vamos ler só o 6 primeiro. Coloca no TLH para mim, por favor, aí. No TLH fala, por isso quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus, não é? Que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. De novo colocou a mão. Tá bom? Mas eu vou ler aqui na Almeida Revista Atualizada agora, porque aqui nos dá uma ideia melhor aqui do que realmente o apóstolo Paulo queria dizer. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Por que o apóstolo Paulo está mandando Timóteo reavivar? Por quê? Porque deixou morrer. Timóteo pisou na bola. Se Timóteo pisou na bola, você acha que a gente não vai pisar? Timóteo e Tito eram os discípulos primeira classe, meu irmão. Você está me entendendo? Né? Pensa no discípulo top, assim, padrão.
Tito e Timóteo, meu irmão. Você está me entendendo? Quisera eu, não é? Estamos no caminho, não é verdade? Então, ó, nós temos que controlar, temos que administrar, temos que cuidar e não podemos deixar apagar. Agora, por que Timóteo estava deixando apagar? Olha aqui, porque Deus, no versículo 7 agora, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não é legal como é que diz aí? Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor, nos torna prudentes. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que o que fazia, no caso de Timóteo, o que está fazendo ele apagar o dom era o medo. Mas ele diz que pelo contrário, Paulo tinha que estar cheio de poder, de amor e de prudência. A prudência é aquilo que envolve o controlar, o administrar bem, o cuidar, né? Você está me entendendo? Não é? Agora, por que Timóteo tinha medo? Quando esses dons do Espírito se manifestavam dentro dele. Esse dom aqui é a mesma palavra do dom lá para Efésios 12, é charisma, é os dons do Espírito Santo. Entendeu? Por que Timóteo tinha medo? Me fala aí, por que ele tinha medo? A insegurança. Irmãos, quando Deus dá uma palavra, principalmente uma palavra de profecia, uma palavra de revelação para você dar para outro, dá ou não dá medo? Dá. Você fica inseguro. Ai, será que é meu? Será que é de Deus? Pastor, como é que eu vou saber se é meu ou se é de Deus? Fazendo o que você tem que fazer, filho. Não é verdade? Não é? É possível que inicialmente nós confundamos uma emoção com uma inspiração? É possível, sim ou não? Sim. Mas como que você vai aprender a discernir isso? Fazendo. Você está entendendo? Se for a sua emoção, a pessoa vai ouvir. Eu já recebi profecia de emoção, meu irmão. Entendeu? Eu entendi isso aí, né? Eu já cansei de receber. Já viu que o povo gosta de profetizar para pastor? Já viu? Os emocionados gostam de profetizar para pastor. E naqueles movimentos assim, congresso, a gente vai, sempre chega um. Eu já recebi profecia do Espírito Santo. A pessoa, eu nem sei porque eu vou te falar isso, mas Deus vai te falar isso aqui, ó. Pá! E bateu certo. Oh, Jesus, você é violento, hein? Mas teve gente que ia falar para mim coisa, velho, que eu pensei assim, rapaz, ou é emoção ou o endereço. Porque não tem nada a ver com a minha vida. Você está me entendendo? Não é? Lembra aquela vez lá daquela conferência que a gente fez online, que o pregador lá dos Estados Unidos disse que o pastor de Curitiba queria se matar? Quem lembra? Meu irmão, o que deu de pastor na casa da bênção ligando para mim. Eu falei, ó, gente, entendeu? Ó, não sei se aqui em Curitiba tem um pastor que queria se matar, mas não sou eu, entendeu? Se ele falasse assim, ó, tem um pastor de Curitiba que às vezes quer matar os outros. Não, eu acho que sou eu. Que às vezes dá uma, né, o meu temperamento é mais fácil querer matar os outros que me matar. Nunca pensei em me matar. Nunca nem veio na minha mente, né? Claro que tem outros pastores, né, de Curitiba, da Casa da Bênção aqui, e vai que aquela profecia também nem era para alguém da Casa da Bênção, entendeu? Vai que o cara errou o endereço, ou vai que foi a emoção, meu irmão. Não sei. Meu irmão, mas teve gente ligando para mim se eu estava bem. Quem lembra do missionário Hamilton? Me ligou para saber se eu estava bem. Quem lembra do Eilor? Me ligou para saber se eu estava bem. Quem lembra do pastor Jefferson aí? Mandou mensagem para mim saber se eu estava bem. Quem mais? Tem um monte de gente que mandou mensagem para saber se eu estava bem. Você está me entendendo? Né? O missionário Milton, varão, estava aqui orando por ti, Deus mandou uma mensagem, né? Deus. Eu falei, missionário, só para dizer, eu não estou pensando em me matar, não, viu? Não sou eu. Então, acontece, meu irmão. Entendeu? Você é mais fácil você me ver bravo do que deprimido, não é verdade? Né?
Não estou dizendo que isso um dia não possa acontecer, que Deus me livre disso. Entendeu? Isso não é por causa de mim, é por causa de Deus mesmo. Amém? Então, ei, não tenha medo. Não tenha medo nem de errar. Porque é errando que se aprende a acertar. E nós temos que ter maturidade. Se foi errado, não foi Deus, foi a pessoa. Não é verdade? Então, na questão de dons, a glória é de Deus e a culpa é da pessoa. Então, por isso que a gente tem que aprender. Beleza? Então, Timóteo estava com medo. Imagina, irmão, ele em cada lugar aí, com um monte de julgador. Imagina profetizar para os bereanos. Não, dá até medo. Não é verdade? Então tem que vigiar. Amém? Então, quando não interagimos corretamente com os dons, eles apagam. E isso estava acontecendo com Timóteo. Então, como os dons são uma parceria, nós podemos contaminar a revelação ou o discernimento, sim ou não? Eu posso contaminar o discernimento de uma palavra minha? Posso ou não posso? Posso, por falta de conhecimento, ou por emoção, ou por orgulho. Quero mostrar que eu sei o que eu não sei, e acabo falando besteira para vocês. E já deve ter acontecido um monte de vezes. Por falta de conhecimento, eu sei que já aconteceu um monte. Volta e meia eu venho aqui e falo, gente, lembra aquele negócio que eu falei? Quem já viu isso? Esse era o meu entendimento naquele tempo, mudou, viu? Não é que a palavra de Deus mudou, é que agora o meu entendimento cresceu. Você acha que eu sei tudo, só porque eu sou bonito? Não, meu irmão. Se o meu entendimento fosse comparado à minha beleza, ela seria infinita, mas não é. Infelizmente não é. Aleluia, amém? Não é? Então, por isso os dons não têm o mesmo peso que a palavra escrita, não tem. Por que não tem? Porque é difícil a gente não contaminar. O dom é a água e nós somos o cano. E a água sai com gosto de cano. A gente tem que separar a água do gosto. Você está me entendendo? Por isso que a gente tem que examinar todas as coisas e reter o que é bom. A minha pregação não tem o mesmo peso da palavra de Deus. Não é? A revelação que qualquer um tiver aqui não tem o mesmo peso da palavra de Deus. Na verdade, nós temos que julgar os dons e a manifestação do Espírito, as manifestações que se dizem do Espírito, pela palavra de Deus. Até porque há um dom, de discernir se a manifestação é de Deus ou não é de Deus. Mas esse dom só diz se é ou se não é. Agora, para saber o que é bom, é conhecimento bíblico, amém? Não é? Por que eu não aceitei, é errado ungir a cabeça das pessoas? Não, eu avaliei que o Fábio me disse. Eu entendo a boa intenção dele. O Fábio não é um cara mal intencionado. Meu irmão, meu amigo, meu discípulo, meu filho, barbudo. Entendeu? Mas ele associou a um preceito da antiga aliança. Não é? Uma unção. Não, uma unção com óleo não faz isso. Que bom se pudesse. Agora, a pessoa se colocar debaixo de uma unção de um líder, isso é cobertura espiritual. Isso livra ele do mal. Isso é bíblico. A pessoa se colocar debaixo de um jugo, isso livra ele do mal. Isso é bíblico. Você está me entendendo? Então, de repente, era uma palavra de alerta que Deus deu para a liderança da igreja através dele. Gente, Deus falou comigo que a gente tem que se colocar debaixo da unção dessa casa aqui, porque senão o diabo vai pegar a gente, vai matar o ministério de gente aqui, vai gerar desânimo, vai gerar vontade de desistir, porque é isso que o espírito de morte faz no ministério. Ele mata o seu ministério. Como que ele mata o seu ministério? Desânimo, vontade de desistir. E isso acontece ou não? Não era uma morte espiritual, uma morte física. Era uma reunião de líderes. Então não está falando de pessoas ali, está falando de ministérios ali. Você está me entendendo? Essa é a interpretação que eu tive. Já que o Fábio não falou, eu acabei traduzindo para vocês o sonho dele, amém? Glória a Deus. A palavra é absoluta, inquestionável.
os dons não são absolutos e devem ser questionáveis. Eles são questionáveis. Nós não podemos ser céticos à minha profecia. Nós só temos que saber discernir aquilo que é bom ou aquilo que não é bom. Aquilo que é para a gente ou aquilo que não é para a gente. Não é? Aquilo que vem de um sensacionalismo, aquilo que vem de uma inexperiência, é ou não é verdade? Não é? E aquilo que vem da emoção. Ou até aquilo que vem do diabo. É ou não é verdade? Amém? 1 Coríntios 14, 29, no meio da revista atualizada, fala assim, ó. Tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Faz o quê? Julgar. Quer dizer, a gente tem que julgar a profecia, não o profeta. A gente tem que julgar a profecia. Porque a gente não pode julgar um profeta se ele não controla. A gente não pode julgar um profeta se ele é conduzido pela emoção. Por quê? Porque isso pode acontecer com qualquer um de nós, não é verdade? Sim ou não? É uma grande realidade, não é? Mas Deus é bom que Ele escolheu nos usar assim mesmo. Então, de um lado, tem o Espírito Santo, que não erra. Mas do outro lado, tem a pessoa que erra. De um lado, tem o Espírito Santo, que é perfeito. Do outro lado, tem a pessoa que é imperfeita. E nós temos que admitir isso. Porque senão, gente, um dos erros que acaba com o dom e que deixa até o diabo usar o dom da pessoa, é quando a pessoa coloca o dom dela num padrão acima de Bíblia, acima de autoridade constituída por Deus. Pode isso? Não. Não pode. Você está me entendendo? Complicado. Como aprender a se mover nos dons do Espírito Santo? Quem quer aprender agora aí? Como aprender a se mover nos dons do Espírito Santo? Fala assim, ó, se movendo. Como que a gente aprende a andar? Como que a gente aprende a falar? Falando. Então, a gente não pode ter medo de errar. É aquela situação lá que Paulo falou para Timóteo, sabe, não apaga, reavive o dom. Porque Timóteo, tu está com medo por quê, Timóteo? Deus não deu espírito de temor, não deu espírito de medo, nos deu espírito de poder, não é? De amor, como é que é o nome da outra palavra lá? Esqueci lá. Não é ousadia, moderação, né? Não sei se é moderados, mas não medrosos. É ou não é verdade? Não é? Então, Paulo incentiva os irmãos a se moverem nos dons. Olha o que ele fala aqui em 1 Coríntios 13, 14, 31. Porque todos poderei profetizar, na medida revisualizada, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Olha aqui. Irmãos, qual é o dom que ensina a igreja, como eu estou fazendo agora aqui? É o dom de 1 Coríntios 12 ou é o dom de Efésios 4? O dom de Efésios 4. Então, essa profecia aqui não é uma profecia para ensinar os outros. Quando Paulo está falando aqui, porque todos podereis profetizar um após os outros, para que todos aprendam. Ele não está dizendo que de todos nós aqui, sobe aqui, profetiza, para que todos aprendam. Porque o dom de profecia não tem intuito de ensinar a igreja. O apóstolo Paulo está falando aqui que todos podem profetizar para que todos aprendam a usar o dom da profecia. Porque o ministério de ensino e o ministério profético, o ministério de ensino e o ministério profético se movem de um jeito diferente, não é verdade? Eu estou ensinando vocês. Eu estou aqui, que te digo? Eu estou assistindo um fogo de Deus agora aqui? Não, eu estou te ensinando. Amém? Então, o apóstolo Paulo diz que a gente tem que profetizar para aprender a profetizar. É assim que funciona. E aí a gente é consolado, não é verdade? Quem já se sentiu consolado aqui, entregando uma palavra,
e depois viu que aquilo era de Deus. Rapaz, que coisa boa, cara. Passa o medo, não é verdade? Dá um alívio. Quem já sentiu esse alívio aí? Tem que aprender. Como é que você aprende a profetizar? Profetizando. Amém? A ideia do aprendizado aqui é sobre a operação dos dons, então, né? A Bíblia fala dos dons, mas não nos dá a ideia exata de como eles operam. Isso era passado através do discipulado. Alguém com mais experiência ensinava o outro com menos experiência. É aquele princípio do jugo, né? Botava um boi novo para caminhar com um boi velho. O boi novo tinha a força, o boi velho tinha a cadência e a direção. Acabou. Não é? Então a gente aprende fazendo e aprende também com outros. Então, se você tem um dom aí e você conhece alguém que opera nesse dom, vai lá, fala com ele das experiências dele. Não torne experiência doutrina, amém? Mas para você aprender a se mover nos dons, amém? E cada um dos dons, eles se movem de forma diferente, dependendo do ministério ou do serviço que Deus dá para cada um. Então, Deus nos levanta para serviços específicos na igreja, amém? E o mesmo dom se move diferente. Vamos dar um exemplo? Vem cá, Tia Neia. Vem cá, Niele. Isso aqui não é para glorificar nenhuma delas, nem eu, só para dar um exemplo. Olha só. Vem cá, o Fábio também. O Fábio também tem. Ó, a Neia, eu tenho visto que tem que se manifestar na vida dela o dom dessa palavra de conhecimento, mas a nível de ela trazer palavras de alerta para a igreja. Na Niele, tem se manifestado esse tipo de dom a nível de intercessão. Entendeu? No Fábio, às vezes eu acho que é os dois. Tem horas que eu penso que é para ele orar, eu consegui discernir ainda direitinho. E pode ser os dois. Pode ser para interceder, entendeu? O senhor já falou uma vez com o missionário do Espírito Fábio sobre intercessão, entendeu? Não falou nada comigo. Ó, interceder, mas às vezes também para dar uma palavra de alerta. Você está me entendendo? E eu tenho o dom de ensinar. Então, a manifestação da palavra de conhecimento na minha vida vai ser diferente do que na vida da Neia, vai ser diferente do que na vida da Niele e vai ser diferente na vida do Fábio. Tem outro que tem o dom de intercessão aqui também, que é o... Cadê o Brian? O Brian está aí? O Brian também tem se manifestado, não é? Mas olha só que interessante. Quando Deus me dá uma revelação, isso se manifesta muito na minha mente, às vezes na emoção, mas o Senhor está me dando uma direção. Então vamos dizer assim, vamos dar um exemplo aqui, ó. Se Deus desse para nós, a mesma direção sobre buscar uma vida com o Espírito Santo, sim ou não? Ele ia me direcionar assim: César, ensina a minha igreja isso. Essa é a direção, essa é a palavra profética. Para a Neia, dá um alerta para a igreja: irmãos, Deus falou comigo, e nós temos que buscar o Espírito Santo. Vocês não estão debaixo da palavra profética. Não é verdade? É um alerta, é uma exortação, é um confronto. Entendeu? Com a Niele, o Senhor já ia dar talvez uma visão, um sentimento, um sonho, né? Talvez ela poderia ver assim, o povo longe do Espírito, a chama apagando, aquilo ia gerar uma preocupação nela, uma dor nela, um desespero nela. Mas o que ela tem que fazer com isso? Tem que orar. Não é verdade? Se manifesta no Fábio, e o Fábio ia ter um sonho, sei lá, deixa eu pensar qual um sonho que Deus pode dar para dizer que a gente tem que seguir o Espírito Santo, não é? Deus indo para um lado e a gente indo para o outro. Você está me entendendo? Agora entenda uma coisa, olha que tem gente, pode sentar, obrigado. Então é o mesmo dom, mas dependendo do serviço que Ele dá para a gente fazer, esse dom se manifesta de uma forma
Diferente. Tem pessoas, principalmente as pessoas chamadas para intercessão, muitas vezes elas erram achando que o dom é algo fatalístico. Tipo assim, ó, por exemplo, ó, Deus me mostrou que a igreja vai esvaziar. Então agora Deus só está te dando informação, é isso? Ó, te prepara, porque a igreja vai esvaziar. É essa a mensagem do Senhor? Não. É para você orar, porque existe uma estratégia para a igreja esvaziar. Então você vai orar para a igreja não esvaziar, amém? Mas você vai orar com medo da igreja esvaziar? Não, você vai orar confiante. Meu irmão, porque se Deus, não é? Se Deus, entendeu? Se Deus te mostrou, se você tem um dom de intercessão, como a Aniele tem, e se Deus te levantou para orar, filha, é porque Ele decidiu que isso não vai acontecer. Agora, se você não orar, aí pode, se a Aniele não orar, um exemplo, aí pode acontecer e tu está danada, filha, aí tu está enrolado com o Senhor. Mas não é para orar com medo, é para orar com fé, porque se Deus agiu, olha só, se Deus chama um intercessor para orar, Deus não agiu? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Então você tem que ter confiança. Você não precisa vir com medo de ser missionário. Missionário, fala, filho. Eu vi, eu sonhei. A igreja vai esvaziar. Você tem que controlar esse dom, filho. Você, né? Então Deus te deu só informação. Deus agora virou informante. Ó, vai esvaziar, se prepara. Né? Foi o que Jesus falou para Pedro. Ó, Pedro, ó, Satanás vai cirandar você, se prepara, vocês vão tudo desviar. Foi isso que ele falou? Não, Satanás vai cirandar você, mas eu já orei, fica tranquilo. É o ministério da intercessão. Deus mostra o que vai acontecer, Deus mostra a dificuldade, Deus mostrou que Pedro e os outros desviariam, mas ele nem falou nada, ele ficou quieto. Depois, ó, eu já orei. Pode ficar tranquilo que eu já orei, você não vai desviar. Porque ele confiava no dom que o Espírito Santo manifestava através da vida dele. Você está entendendo? É a mesma palavra que flui de uma forma diferente dependendo do dom. Por exemplo, olha só, não é? Vamos dizer aqui que, né, vamos pegar a Mariana, que tem o dom de compor, né, ela não está aqui hoje, mas essa palavra profética não poderia virar uma canção que na hora do louvor o Espírito Santo ia alertar a vida de muita gente aqui? Sim ou não? Serviço. O mesmo dom do Espírito, da palavra de conhecimento, pode se manifestar de infinitas formas, é a multiforme graça do Senhor, segundo o serviço que Ele te deu para fazer. O que a gente não pode ser é fatalístico. É ou não é, Brian? Não pode ser fatalístico. Uma vez o Brian falou para mim assim, missionário, todo mundo que Deus me mostrou que não ia ficar na igreja aqui, saiu. Quase que eu falei assim, ó, bunda mole. Deus te mostrou, tu ficou sabendo, não orou, as pessoas saíram. Falei ou não falei para ti, Brian? E a partir dali, tu começou a orar? E agora, as pessoas que Deus mostrou que ia sair estão saindo ou estão ficando? Hã? Fala aí. Antes tudo saía, já está melhorando a intercessão dele. Né? Agora algumas saem, outras, quando tu veio falar, todas, tu tem que melhorar, tu tem que dominar mais esse dom, filho, está crescendo, parabéns. Está no caminho. Agora Deus é informante. Ó, só para te ficar sabendo, fulano vai sair. Deus quer que o fulano saia. Vocês são doidos, gente. Misericórdia. Não é? Então, sabe, não existe um padrão. E mesmo pessoas que têm, se eu botar 3 pessoas com dom de intercessão aqui, com o serviço da intercessão, que a intercessão não é dom, amém? Intercessão é um serviço, é um ministério. Deus pode te operar, pode dar qualquer um dos dons do Espírito na sua vida. É uma ferramenta para você fazer o serviço.
Um para pregar, outro para dar um alerta, outro para interceder, outro para interceder, outro para fazer os dois. Agora, não é para não fazer nada, não é só para ficar sabendo, ele não é seu informante. Amém? Fique de pé no seu lugar e vem aqui à frente que eu quero orar por você, para que o dom de Deus se manifeste na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Santo Espírito, nós somos teus, Senhor. A nossa vida é do Senhor. Nós queremos dedicar a nossa vida ao Senhor completamente, Senhor. Estamos aqui reunidos para pedir ao Senhor a manifestação dos teus dons. Pai, o Senhor tem um ministério para cada um aqui. O Senhor tem um serviço que o Senhor quer que cada um faça aqui, Senhor. Uns é a profecia, outros é a intercessão, outros é o evangelismo, outros é a cura, outros é o milagre. Senhor meu Deus, que o Senhor comece a liberar os dons, a manifestação dos dons na vida desses irmãos, Senhor, para que, Pai, nós possamos ter as ferramentas que precisamos para Te servir, para levar, Senhor, o povo de Curitiba, o povo do Paraná, o povo do Brasil, a reconhecer o Teu poder, a reconhecer o Teu amor, a reconhecer o Teu caráter. Sim, Espírito Santo, que o Senhor venha estabelecer um tempo poderoso, Pai, aonde os dons começarão a manifestar, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor dá a cada um uma prova da Tua presença, Senhor. Então, Senhor, libera sobre nós, libera sobre a Tua igreja, libera, Senhor, para o bem comum da Tua igreja, Pai, uma prova, uma manifestação da Tua presença na vida de cada um de nós, Senhor. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor inspire cada um deles a buscar diariamente no seu momento devocional, Pai, essa manifestação. Sim, Senhor, se o Senhor me direcionou a trazer essa palavra para eles, é porque o Senhor quer liberar algo do Senhor na vida deles e através da vida deles, Pai. É o que eu Te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia, aleluia, graças a Deus, amém? Então busque, você tem que fazer o quê? Buscar. Eu estou te ensinando, eu estou orando para Deus derramar sobre a sua vida, mas busque isso em oração, amém? O caminho está aberto. Se eu estou pregando, porque Deus mandou, e se eu estou orando, porque Deus mandou, é porque Ele já abriu o caminho. Então busque. Que isso vai ser manifesto na sua vida. Pode ser num dia de culto, pode ser na sua casa, pode ser num dia de célula. Você pode acordar no meio de uma manifestação dos dons. Oh, Deus, Ele faz do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. E você que já tem, né, cresça nele, né? Controle ele em nome de Jesus. Deus te abençoe. Nosso culto está encerrado. Não sai sem me dar um abraço.